Fala, Matt. Excelente te receber aqui no Growth Diaries. Hoje o nosso episódio aí, vamos tratar sobre monte logo o seu pônei-córneo, né? Mas eu acho que antes da gente entrar no assunto de fato, queria que você se apresentasse para a audiência, para quem não te conhece. Acredito que muita gente já vai te conhecer, mas alguns podem não te conhecer, então fica à vontade aí para se apresentar, falar de onde você veio e tal. Beleza. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Tava esperando ele há bastante tempo já, você tava só me enrolando. Não, tô brincando, mas obrigado pelo convite. É sempre massa estar conversando entre amigos, né, e tentando compartilhar um pouco aí do que a gente vem aprendendo na nossa jornada, né. A primeira coisa que eu preciso falar a respeito de mim é que não acreditem em tudo que eu falo, vai pesquisar depois, correr atrás de outras informações, de outros pontos de vista, porque eu não detenho, né, a totalidade da verdade e de todos os fatos, né, que compõem esses cenários complexos dos quais a gente está abordando, ou que a gente vai abordar hoje, né? Então, assim, eu estou trazendo aqui um pouco da minha experiência pessoal, com um pouco do que eu estudo, né, e do que a gente aplica e tem resultado, mas não significa que essa é a verdade absoluta, tem tantas outras formas de fazer as coisas também do jeito certo de alcançar muito resultado, né? Cara, eu já sou um cara mais para lá do que para cá, né? A gente vai ficando velho rápido. Eu sou daquela geração que conheceu a internet lá pelos 10, 12 anos, alguma coisa do tipo, já com um super privilégio, né, dos pais sempre se esforçando para dar o melhor para os filhos. Então eu conheci a internet muito novo. Meu pai sempre me incentivou muito a trabalhar ou aprender coisas no computador, então fiz vários cursos diferentes, se você puder imaginar, enfim, Java Applet, JavaScript, HTML, tudo que você puder imaginar enquanto ainda criança, adolescente, pré-adolescente. E eu acabei entrando assim de cabeça mesmo nesse mundo por volta de 2008. Essas datas eu sempre erro um pouco, mas por volta de 2008 para 2009, quando eu trabalhei daquilo que a gente chamou de startup, numa empresa aqui em Belo Horizonte, chamada na época V6. Então, aí eu descobri esse mundo e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar mais afim com produto, né, se eu pudesse dizer dessa forma. Então, o que eu fiz, cara? Mas aí o que rola? Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa aqui em BH, que chamava V6, ela já não existe mais. E nessa empresa eu pude conhecer todo um universo, que é esse universo que a gente chama de startups. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, isso estava assim, super embrionário, apesar do case do Google que a gente já tinha aqui e algumas outras empresas, né, voltadas para essa área. Ainda não era nada, assim, era o que a gente brinca, né, entre aspas, era mato, né? E eu vim aprendendo muitas coisas. E a partir daí eu comecei a trabalhar diretamente com produto. Então eu formei em publicidade na universidade, depois eu cursei uma pós-graduação em design de interação e foi aí que eu tomei muito gosto por desenhar produtos, né? Eu comecei redesenhando produtos próprios ou negócios de outros, seja com freela, ou seja até de carteira assinada por um tempo que eu já passei, foi fazendo produto. Então, assim, minha maior pegada, né? Porque eu falo muito sobre marketing de conteúdo, ou sobre crescimento orgânico, um pouco sobre growth hacking ou growth marketing, como a gente chama, mas a minha pegada mesmo, o meu DNA sempre foi de produto, estratégia de produto. Então é onde eu surfo mais e é onde eu tenho mais experiência para dividir, vamos falar assim, né? Então esbarra, né, em todas essas outras áreas. Mas se eu fosse resumir tecnicamente, né, assim, em termos de aptidão e um pouquinho de conhecimento que talvez eu possa compartilhar, estão relacionados aí nessas áreas. Produto, um pouco de growth e um pouco de marketing. Não, legal. Essa parte de produto é uma parte que hoje eu acho que no marketing é o que mais se fala, né? Principalmente produto digital. E a gente também tem a outra vertente lá do pessoal que fala de infoproduto. Mas isso daí a gente pode tocar em um outro episódio com mais gente, porque vai ser mais polêmico do que eu acho que a gente vai ser já aqui hoje. Matt, cara, entender de produto hoje tem sido a diferença para quase todo profissional de marketing moderno. Falam-se muito do trabalho com dados, né, de ciência de dados, com a parte de programação, mas eu acho que esquecem de falar um pouco da parte de produto.
a gente vai aprendendo muito, né, assim, com o tempo. Então, se eu fosse te dar uma diretriz de produto hoje, né, em 2019, pode ser que amanhã seja diferente, mas o que eu faria hoje se eu estivesse começando um produto, eu pegaria um Black Ops cabuloso, tipo assim, o que a gente brinca de Navy SEALs, né, os caras que vão entrar entra atirando, né, entre aspas, assim, sem nenhuma alusão aí, né, mas são caras que são muito faca no dente, que a gente brinca também meio que, entre aspas, assim, quase um mercenário, saca? Mas são caras que são muito, assim, muito pra frente e estão muito focados em fazer entregas de altíssima qualidade e, tipo, encerrar muito, muito rápido esse ciclo. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, quando a gente faz um produto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é terminar o produto, o mínimo possível do produto. A gente chama isso de MVP, por exemplo, né? Mas é para valer, é você fazer a versão mínima desse negócio, rodável, que se execute, né, o core ali, tipo, da forma mais simples e possível, né, que funcione bem, e colocar isso no mercado para você rodar e testar. Vai estar cheio de problema, vai estar cheio de erro, vai ter problema de design, vai ter uma série de outras coisas, mas precisa entrar no ar rápido e precisa rodar rápido. E quando eu falo rápido, quando eu estou falando de software, né, tem a minha área software, SaaS, as coisas assim. Então, quando eu estou falando de rápido, eu estou falando de algo que não demore muito mais que 3 meses, 4, assim, estourando, saca? E isso faz toda a diferença, toda a diferença, saca? Então, por exemplo, se você é uma empresa investida, isso significa gastar menos dinheiro, isso significa sobreviver por mais tempo, significa ajustar o caminho mais rápido, entender melhor o mercado, uma série de coisas. Por isso que é tão vital, quando você começa um business, quando você começa o que a gente chama de startup, ou quando você está desenvolvendo um produto, que você faça isso rápido, que você seja certeiro, que você trabalhe muitas horas e horas de qualidade para com muita velocidade. Uma grana, ou você precisa levantar uma boa grana. Eu brinco com o pessoal que se você vai fazer uma startup nesse modelo meio que SaaS, de software como serviço, etc., hoje, em 2019, se você não tiver tipo, uns 500k, seja levantado de investidor ou qualquer outra coisa do tipo, esquece, nem pisa na água, nem desce para brincar, porque seria muito difícil, quase impossível você realmente puxar o negócio, e essa grana duraria por, no máximo, uns 18 meses. Então, você vai imprimir, assim, como eu falei, você precisa imprimir. Agora que você sabe mais ou menos a grana que você precisa, você sabe qual que é o nível de pessoas que você precisa ter no seu time e qual que e por que esses caras eles determinam a velocidade. Então, você precisa repensar quem você está contratando, quem você está colocando no seu corpo técnico, no seu time, etc. E se na viabilidade da tecnologia, etc. Se vale a pena você fazer isso agora e nesse momento. Então, assim, esse é o ponto-chave, eu acho. Tipo, muitas vezes a gente tem dificuldade nesse go-to-market ou de colocar o produto para rodar. A gente sempre quer passar um verniz, sempre quer melhorar alguma coisa, sempre quer fazer um outro detalhe. E eu não gosto muito desse exemplo porque o pessoal usa isso para fazer porqueira e para ficar passando batom no porco, mas o caminho, na minha visão, é você trabalhar muito bem aquele famoso Pareto, né, 80-20. Então, você se esforçar bastante naquilo que de fato vai entregar o maior valor e depois você vem trazendo o resto à medida do tempo para dar mais robustez. Mas é o que eu falei, resumindo, para quem quiser acelerar, é o seguinte, contrata um time violento, muito, muito bom, faça provisão de caixa, e você precisa entregar um produto minimamente funcional, assim, com as funcionalidades-chave daquele negócio, né, ou com a funcionalidade-chave impecável num período de 3, 4 meses, não mais do que isso. Enfim, isso na minha visão, é um fator profundamente determinante se o negócio ele vai vingar ou não. Muito bom, você falou aí de um item que a gente, aqui na Tegros, a gente fala muito, né, que é você falou aí, o Black Ops, o cara que é faca na caveira, a gente fala que tem que ser selva, o cara tem que ser focado em batedor de meta, entrega resultado, independente do setor que ele acaba atuando, né, e eu notei que grandes equipes geralmente são formadas por pessoas que têm esse perfil, né? Equipes que entregam. E aí eu queria saber, dentro desse contexto todo aí seu, como que você fez algumas coisas, né? Como que você fez para montar a sua equipe hoje? Se tem alguém que está contigo aí desde o começo, que a gente sabe que no mundo das startups hoje tá um hype bizarro, né? Primeiro que desenvolvedor, você disputa com o mercado de fora. Segundo que
grana no Brasil tem sido difícil de tá mais escassa, vamos dizer assim, nos últimos 4, 5 anos do que a gente viu ali entre 2012 e 2013, que tinha, né, entrantes e tal. Mas ao mesmo tempo a gente viu alguns unicórnios surgindo nesse período, né? E aí eu queria saber como que você enxerga nesse contexto a construção de equipe, a lealdade da equipe, né? Para se chegar no objetivo que quase toda startup tem aí, que é de se crescer o suficiente para fazer um exit, botar um dinheiro no bolso, de repente construir um outro produto no futuro, enfim. Como que é a sua visão nesse sentido? Cara, eu já contratei muito certo e contratei muito errado. O que eu posso dizer é que os meus últimos sócios, né, os sócios da Vid Monsters, eu contratei bem. Então, nomeando eles aqui, que acho que é sempre importante falar, as pessoas e aquilo que elas fizeram com bastante competência. Então, a Carol, ela tocou muito bem as estratégias de marketing nossa, tanto que o nosso blog, ele ultrapassou 100 mil visitas orgânicas recorrentes em um pouquinho mais de um ano. Lembrando que era um domínio zero bala, um domínio novo, tipo, com igualmente um ano ou um ano e pouco de existência, o que eleva muito a dificuldade de você fazer isso. E preciso falar que eu tô copiando as estratégias, hein? Já tô começando tô começando a ver alguns resultados já. Cara, o que dá certo a gente tem que copiar mesmo, e depois a gente vai aprimorando e fazendo aquilo que tá mais ali dentro do nosso contexto, é isso mesmo. Então a Carol, ela puxou muito bem isso, e enfim, o nosso blog, ele foi um grande trunfo nesse sentido. É muito importante falar isso. A parte de UX e de UI foi o Thiago que puxou isso. Eu fiz a primeira versão da Vid, mas quem puxou isso simplesmente, assim, com um nível gringo mesmo, foi o Thiago. Então, os dois são pessoas extremamente competentes. O Thiago eu já conhecia há mais tempo, então foi mais fácil trazer ele para o time, porque eu já tinha um elo com ele. Então, essa máxima que você vê, tipo, pedindo, por exemplo, numa aplicação de Y Combinator, que é uma aceleradora muito conhecida lá fora e tal, sobre os feitos que você já realizou com as pessoas as quais fazem parte do seu corpo societário, porque realmente é importante que você tenha elo com essas pessoas, e um elo pregresso com o Thiago, por exemplo, já era um relacionamento bom, eu já o conhecia, a gente já tinha feito algumas coisas paralelamente, não necessariamente juntos, mas a gente já se conhecia, a gente trocava muita ideia, a gente conversava muito, pedia opinião muito um do outro, nos desenvolvimentos de produto, etc. Então, a gente já tinha uma sinergia muito particular nesse caso. E aí, contrariando um pouco a regra, mas muito mais como exceção, na minha opinião, do que como uma regra para se adotar, eu não conhecia a Carol. Nunca tinha visto ela na minha vida. Inclusive, a primeira conversa que eu tive com ela, eu estava em outra cidade, foi por call, foi por Skype, e eu só a conheci num café quando nós fechamos para ela vir trabalhar ainda como head de vendas. Ela não estava nem na parte de marketing ainda. Então, assim, vamos dizer assim, foi e que fazem o seu trabalho com tanta diligência e com resultados como ela, por exemplo, é raro você achar. Então, ter conseguido trazer o Thiago num bom timing, e também a Carol, acertar a contratação da Carol, acho que foi determinante para a gente quando a gente fala da Vid, por exemplo. Tá? Então, aí resumindo, né, assim, o corpo técnico, né, ele precisa ser complementar. Os caras precisam assim, ter funções complementares, precisam ser caras muito bons, e eles têm que ser muito acima da média, cara. Mas assim, é muito acima da média. São caras que, igual você falou, que eles vão chegar a ser disputados por empresas de fora, saca? Porque são muito bons mesmo. E aí você, assim, eu sei que soa piegas, a galera fala que isso não existe, mas existe. Porque pessoas mais velhas, quando elas passam dos 30, Carol não tem 30 ainda, mas o Thiago e eu já passamos dos 30. A gente vai chegando num nível que a gente não está preocupado só com qual que é o cargo que eu tenho. Eu estou preocupado com autonomia, eu estou preocupado em fazer algo de qualidade, eu estou preocupado em deixar uma marca
deixar um legado, saca? Essa sempre foi uma preocupação muito grande. É óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, é óbvio que a gente quer se realizar nesse sentido, é claro que sim, mas pessoas nesse perfil, para mim, tá? Pessoas que sejam um pouco mais velhas para corpo de sócios, um pouco mais maduras para lidar com os desafios que são muito ásperos, e pessoas que sejam, assim, que entrega com sobra, que se você esquecer, tá lá entregando sinistro, e muito mais do que você tá esperando. Esse é o tipo de cara que eu procuro, é o tipo de cara que eu quero trabalhar junto. Se não tem essa pegada, eu já fico meio bolado, sabe? Sim, sim. É engraçado que eu estava numa reunião hoje com o Lomeu aqui, e um dos assuntos que surgiu foi justamente essa idade do founder de sucesso, né? Do empreendedor de sucesso, e que às vezes a gente tem uma distorção achando que o cara de 20 e pouco que alcança o sucesso são muito poucos, né? São os caras de 35, 38, porque justamente consegue entender que a coisa não é só aquilo ali físico nesse momento, vai além dele. Mas você sabe que essa idade de 30, 40 ainda é exceção. Sim. Você vai perceber que um padrão ele começa a existir de 40 a 60 anos. Uhum. Isso é esquisito, né, quando a gente fala, mas os caras que fazem um sucesso estrondoso, você vai pegar aí as maiores empresas que a gente tem, etc., a maioria deles, as pessoas que as fundaram, começaram a se encontrar com o que a gente chama de sucesso, né, de realização do negócio, por aí, de 40 para cima. Então, quando você pega um cara de 30 anos, ele ainda é novo, né, vamos falar assim, sim, mas ele já tem uma maturidade bem particular contra um cara de 20 e poucos anos, né? Se a gente olha para trás da nossa jornada, a gente vai ver que quando eu tinha 20 e poucos anos, tinha pouquíssima experiência, né? Então, para mim, isso é um fator importante. Hoje, né, na nossa realidade, se eu não tenho caras assim, eu nem chamo, velho. No máximo que eu vou fazer é chamar como freela para fazer alguma coisa. Às vezes traz como funcionário ou alguma coisa do tipo, saca? Mas como sócio, nem com vesting. E até... Na regra, não. Até legal você falar isso, nem com vesting. Tem muita gente que não entende ainda exatamente como que é o sistema de vesting. Se você puder falar um pouquinho o que é e como que foi a sua experiência, e se você acha que isso ajuda ou não na escala de uma startup, né? Porque tem muita gente que acaba construindo uma startup com aquele corpo de sócios enormes, todo mundo no vesting, e na hora de fazer um investimento, por exemplo, o cap table da empresa tá todo zoado, né? Então, como que foi mais ou menos? Se você tem alguma experiência, o que você entende, se você acha que ajuda, enfim. Cara, vesting é sempre importante. A gente fala do cliff e do vesting, né? Tipo, essas duas, tem gente que faz esses dois documentos separados. Minha experiência pessoal, que deu certo para mim pelo menos, né? Pode não ser a melhor prática, foi colocar o cliff e o vesting juntos. Então, o vesting a gente fala que é se vestir de ações, literalmente. Você vai se vestindo de ações ao longo do tempo. Então, vamos supor que eu vou te convidar para ser sócio de um business que a gente vai começar aqui agora, certo? E eu, sei lá, combino com você assim, você vai ter 10%. Só que você vai conquistar esses 10% ao longo de um período. E qual que vai ser esse período? Normalmente, a prática de mercado são 4 anos. Então, grosseiramente, você pode ter várias nuances, né? Mas assim, o que a gente vai fazer é pegar 10 e dividir por 4, né? Então, você vai ter 2,5 por ano o que acontece? Aí você entra com uma outra trava, que é a trava do aniversário. Então, o primeiro aniversário ele é muito importante. O que acontece? Se você desistir do negócio no primeiro aniversário, você perde tudo, beleza? Então, ou seja, se você não completa um ano desse contrato assinado, você não vai ficar nem com 2,5%, você perde tudo, 100% dos 10%. Se você, diferentemente disso, fica um ano, show, você conquistou os seus 2,5%. Se você ficar 2 anos, 5%. Agora, se você ficar, por exemplo, 1 ano e meio, aí você vai pegar metade de 2,5 e somar os seus 2,5 que você já tem, e aí você sai da empresa com a proporção daquilo que você fez. Então, o Cliff ele faz essa trava do aniversário e o vesting ele assim, divididas por ano. Aí você pode brincar mais, né? Você pode falar que no primeiro ano, como tem um risco maior, você não vai dar 2,5%, você vai dar, sei lá, 3%.
e aí você vai dividir 7% nos 3 outros anos, entendeu? E assim por diante, você pode combinar um aniversário menor. Aí tem várias regras, né? Aí seria um assunto mais complexo. Tem várias regras, como, por exemplo, se você receber investimento, o cara... Tipo, vamos supor que é uma empresa que não tem investimento ainda, não recebeu investimento. Aí você pode fazer, por exemplo, que se recebe investimento, o cara incorpora todas as ações, ou X, o aniversário vence. Aí você vai fazendo vários ajustes finos aí de acordo com sua experiência e também de acordo com as pessoas que estão dentro do seu time, entendeu? Entendi. Mas é isso, basicamente é um contrato que funciona dessa forma. Qual que é a vantagem de você fazer isso? A vantagem é que você consegue, dependendo das pessoas, você consegue trazer alguns caras que estão a fim de trabalhar não só tanto por dinheiro, mas para fazer uma grande conquista. Tem um pouquinho a mais a ver com o propósito. Mas, veja, longe de falar assim, não, vou pegar um cara muito bom por um preço baixo. Não estou falando dessa relação. Estou falando de pessoas que não estão preocupadas com essa relação e de pessoas que também não estão querendo fazer uma troca interesseira nesse sentido, sabe? Sim, sim. E aí, enquanto o cara não tem um aniversário e não recebe aquelas ações, ele fica contratado sobre algum regime, enfim. Cara, varia. Depende, né? Depende. Aí vai depender da sua contabilidade, vai depender também de como você vai trabalhar as questões jurídicas, porque, por exemplo, pode acontecer que a empresa ainda nem está constituída. Uhum. E aí você vai ter que fazer assim um rebolado, né? Um jogo de cintura para trabalhar com isso, né? Então, assim, fazer um e-mail formalizando essas coisas, todo mundo dando aceite, e aí depois você vai trazendo mais camadas, vamos chamar assim, jurídicas, à medida que as coisas também vão evoluindo. Mas o importante é sempre o famoso combinado não sai caro. Então, deixar isso tudo muito claro, tudo muito bem registrado, as necessidades, as prioridades, quem precisa tirar dinheiro desde o começo, quem não precisa, né? Essas coisas todas são importantes alinhar, porque, como você sabe, as coisas elas podem dar muito errado ao longo do caminho e elas podem também se realizar de uma forma completamente diferente. E isso vai exigir dessa galera, né, desse corpo fundador, uma série de eles pensaram no início ou que eles tinham no papel, sacou? Então, é importante considerar todos esses fatores. Empreender não é brincadeira, no Brasil ainda é mais complexo. Você precisa, sim, ter suas economias, você precisa, sim, se resguardar. Enfim, é algo que precisa ser feito com bastante responsabilidade, senão você acaba metendo os pés pelas mãos. Não recomendaria fazer as coisas em caráter de aventura. Exatamente, concordo plenamente com você nesse ponto. Matt, e aí, eu lembro de quando você começou também o Vida de Startup, né? Compartilhava lá nos seus artigos muitos desses aprendizados que a gente está trocando ideia aqui, e recentemente você transformou ele na newsletter, lá no Substack, que recentemente também recebeu um aporte aí milionário. Qual é a sua ideia por trás disso? E queria que você falasse um pouquinho mais sobre os últimos artigos, em especial sobre o Monte-Logo, seu unicórnio. Sendo que todo mundo está buscando o unicórnio, qual é a brincadeirinha por trás disso? Eu sei qual que é, mas contar aí para a audiência que vai querer saber. Cara, o Vida de Startup, ele, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele. Assim, ele foi um parceiro, vamos falar assim. Esqueci de falar isso de um monte de bits e bytes, né? Mas o Vida de Startup, ele me ajudou muito num momento da minha jornada que foi muito difícil. Então, escrever, externalizar algumas frustrações. Por isso que ele tem um peso maior de tinta, né? Ele tinha isso. Mas foi muito importante para mim, e eu sei também que dentro das suas devidas proporções ele contribuiu bastante para muita gente. Ele sempre teve um bom indicador de visitas, ele sempre foi bem reconhecido nesse sentido, e eu sou muito grato a ele. Eu aprendi também a escrever bastante com ele, ainda muito a aprender, mas ele foi muito útil nesse sentido. Nesse novo momento, eu pretendo retomar o Vida de Startup com outra pegada, enquanto blog, mas com outra pegada. Eu ainda não estou fechado nisso, mas eu devo fechar isso em breve. Então, ele provavelmente vai voltar, mas ele provavelmente vai ter assim, eu acho, né? Ainda não tenho certo, então pode mudar, mas ele deve voltar mais com uma cara assim, de topo de funil, se a gente fosse chamar, né? Que é para ajudar a galera que está começando, então com informações mais técnicas de como começar
eu tenho como minha opinião, né? Então, ela pode variar, ela pode ir para cá, para lá, e eu posso errar a hora que eu quiser, vamos falar assim, porque é um momento de opinião. Então, essa é a minha pegada, saca? Então, eu venho escrevendo para trazer um pouco de evolução, a minha percepção sobre algum mercado, algum momento e coisas do tipo. Com relação essa ideia de unicórnios versus pôneis, ou ponicórnios, qual que é a brincadeira, cara? É o seguinte, é igual você falou, todo mundo fala de unicórnio, e com razão, porque, pô, assim, é um grande feito, né? Você construir uma empresa de valor bilionário, ainda mais em dólares, a gente estaria falando nesse exato momento de 4 bilhões de reais, não é brincadeira, é um negócio violento. Hoje no Brasil isso tem se multiplicado e é muito legal porque isso mostra que existe um caminho bacana no Brasil, apesar de todas as dificuldades, existe um caminho muito bacana para esse tipo de crescimento. Então, você tem a Nubank, que passa aí, nesse momento atual de 10 bilhões de dólares de valuation, você tem o Banco Inter, que pouco se falou dele, mas ele fez uma oferta pública aí agora de 1,3, alguma coisa assim, bilhões de reais no caso, da oferta, né? Então, que eu acho que 1 bilhão quase foram 10% do business, né? Pelo que eu... Então também vamos chamar assim de unicórnio, você tem o Gympass, se eu não estou enganado, você tem a Log, e aí nós vamos falando de vários diferentes caras que têm crescido muito no mercado. Não precisamos falar aqui da parte de compartilhamento de carros, né, os patinetes da vida, Yellow, esses caras todos. Então a gente tem muita gente, ou seja, está se multiplicando, está crescendo, tem muita gente trabalhando em cima disso, o que é legal pra caramba e tipo, é um feito difícil de se realizar, mas é realizável. Esses caras estão aí para provar que é possível se realizar. Só que, por outro lado, cara, você tem um outro caminho que também é realizável e ele é muito bacana também e que às vezes poucas pessoas ou quase ninguém está olhando, saca? E aí é por isso que eu fiz essa brincadeira do pôneicórnio, saca? Porque ele é um cavalinho também, sacou? Ele só é menor, entendeu? Mas ele continua sendo legal, ele continua sendo atrativo pra caramba, ele continua sendo lucrativo, ele continua sendo uma grande realização para quem puxa ele, sacou? Então, a definição, se a gente pudesse falar assim de um pôneicórnio, tá? Só para o pessoal tá na mesma página. Então, você tem um unicórnio, que é a empresa que vai valer 1 bi, vai ter um valuation de pelo menos 1 bi de dólar. O pôneicórnio, cara, é uma empresa que é lucrativa, é uma empresa que é escalável, é uma empresa que é exemplo no mercado, mas é uma empresa que muito dificilmente vai fazer um IPO, sacou? Ou muito dificilmente vai valer 1 bi. Tem várias dessas no mercado. Não apenas... elas vão se bifurcar em pelo menos 2 caminhos diferentes, que um caminho deles é o que a gente chama de... que é o Pônei Lifestyle Business, é o cara que talvez não vá pegar investimento, pode até pegar, mas talvez não pegue investimento, levante o negócio, consiga fazer uma receita recorrente importante, vai ganhar muito dinheiro com isso aí por 10, 20, 30 anos e é uma baita de uma empresa aí com 50 até 100 funcionários, por exemplo. E você tem um outro cara que é o caçador, né? É o pôneicórnio caçador, que ele vai caçar um unicórnio ou um cara que, né, uma outra empresa que está prestes a virar um unicórnio. E aí ele vai atrás, tipo, ele vai se preparando, vai se passando aquele batonzinho no porco para se preparar para virar a cereja do bolo desse futuro unicórnio, saca? Então ele se aparenta um possível unicórnio, um futuro unicórnio. É um cara que também vem investido, vem forte, né, queimando grana, crescendo, acelerando, mas com o foco de ser vendido, ser absorvido, assim, quase que explícito, com o foco em ser vendido, ser adquirido por uma empresa maior e trazer muito valor para essa empresa que o adquiriu, sacou? Então, assim, você tem esses 2 caminhos. E os 2 caminhos são bons para investidores, né? O caminho que a empresa é adquirida por essa futura unicórnio aí é legal, porque os investidores podem ter uma saída legal. E, por outro lado, você vai ter um exemplo até prático, por exemplo, do Basecamp, que é uma empresa muito conhecida no mercado por ser
Vale do Silício, entre aspas, né? Eles são contra o Vale do Silício, né? Mas eles são anti muito dessa lógica aí que a gente está falando de investimentos, etc. Mas eles receberam investimento de nada mais nada menos Jeff Bezos, da Amazon. E o cara entrou, tipo, de sócio do contrato social, tá ligado? Assim, tipo uma empresa limitada, né? Se a gente fosse chamar assim, aqui no Brasil. E o que o Bezos ganha com isso, né? No caso dele, não vai fazer muita diferença porque ele é super ultra bilionário, mas o que ele ganha são gordíssimos, vultuosos dividendos dessa empresa fantástica que tem centenas de milhares de clientes. Então, por exemplo, pode acontecer, ao invés de um investidor ficar no spray and pray, que a gente chama, né, que é fechar o olho, apertar o spray, jogar dinheiro, pouco dinheiro, mas muita gente. E onde der dinheiro, der certo, deu, acabou, né? Ele pode ser mais criterioso, encaixar um investimento um pouco melhor, né, um pouco mais robusto em menos empresas, diferente que eu falei, né, uma ideia de produto que gira rápido, que tem um conjunto de saídas muito claro, né, que pode ser vendido para vários mercados diferentes e assim por diante. E aí esse cara, mesmo que essa empresa não seja vendida, esse cara ele vai acabar ganhando nos dividendos em 3, 4, sei lá, 5 anos um retorno às vezes maior ou um retorno maior possível, realizável do que ele teria com outros tipos de investimentos, sacou? À espera de um grande unicórnio, vamos falar assim. Sim. É bem interessante, sacou? Sim. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando muito de alguns vídeos que o Gary Vee fala às vezes é mais interessante você ganhar $80 mil no ano do que 1 milhão se você estiver fazendo a parada que você curte. Então eu vejo muito alguns mercados de nicho, assim, de conteúdo, eu acho que vão se beneficiar, assim, de pensar dessa forma. Aqui em Vitória, por exemplo, eu já vi muitas startups, vejo, né, que vem para o mercado com essa intenção. Você olha, claramente ela tá assim, cara, eu tô nesse mercado, eu vou dominar esse mercado aqui e talvez esse cara gigante que tá vendo o mercado nacional me compre, porque aí eu já domino um mercado, dou um mercado para ele e ainda consigo adicionar mais alguma feature, alguma coisa no produto dele, né? Eu vi mais ou menos o caso do PicPay, né? Antes do banco original comprar, eles bateram cabeça, pivotaram várias vezes e agora estão ali bem sólidos e como um produto externo agora ao banco original. Antigamente era até um produto do banco original. Enfim, eu meio que fiz essa associação enquanto você ia falando e concordo plenamente com você. Da mesma forma como surgem os concorrentes dos unicórnios, né? Tem a Rappi, tem o iFood, aí em cada local tem sempre um delivery ali que domina uma fatia considerável do mercado, mas não faz nem cosquinha no unicórnio, né? Sim. Mas se você for pegar, e até concordando com o que você está falando, se você for pegar o iFood, por exemplo, ele passou um momento que ele saiu passando o rodo geral no mercado e comprando todo mundo, cara. Assim, quem fez isso no passado também, no seu grande ímpeto, foi o próprio Groupon, que comprou vários sites de cupom diferentes aqui no Brasil, por exemplo. Aqui em BH comprou um também, um ou dois, e assim por diante. Então, assim, tem vários exemplos nesse sentido. Então, só para você sacar que essa tese é uma tese verdadeira, assim, que ela funciona, você ainda tem uma outra camada, que é a camada dos caras que ainda estão naquela fase final de P&D. Isso você vê aquisição disso o tempo inteiro. A Apple ela gosta mais de adquirir empresas nesse período, né, em fase final de P&D. Para poder embarcar a tecnologia nos produtos futuros. Tá fazendo o que a gente chama de acqui-hire, né, que é você contratar a competência dos caras e também contratar e também trazer para dentro uma tecnologia já em fase avançada de desenvolvimento. Você tem outros exemplos, o Google faz isso também, ou fez isso, a Microsoft também tem, enfim, todas as grandes, Amazon, todos esses têm não só de compras grandes, né, e clássicas, como também essas bem pequenininhas que a gente chama de early exits, né, especialmente para investidor anjo. Só que você tem a camada que eu estou falando, ela está até um pouquinho para cima disso, que essa também é massa pra caramba. Você tem uma camada um pouquinho para cima, que aí você vai ver nos Estados Unidos, se você pegar pelo menos os últimos 8 anos, você começa aí com uma média, lá para 2012, uma média de valuation dessas empresas de 7,7 milhões, e vai subindo até você chegar a 2017 com uma média de valor dessas empresas que são vendidas nesse range aí de 22,
2018 43 e esse ano, ainda para fechar, né, para fazer a média, mas por enquanto está em torno de, eu tô um pouquinho acima de 50 milhões. Se você for fazer uma comparação com o Brasil, seria como se o Brasil tivesse hoje nesse range aí de 2012 para 2013, onde, não todas, né, mas assim, fazendo a média, muitas dessas empresas, dessas startups, vamos falar assim, que são adquiridas por empresas muito maiores que elas estão sendo vendidas aí por 7 milhões de reais, 10 milhões, 20, 30, até 50 milhões, por exemplo. Tem algumas aquisições nesse patamar aqui no Brasil, já registrados esse ano, por exemplo. Então, isso mostra que, de fato, é um mercado que existe. E o mais curioso, cara, é que, por exemplo, um cara que vende a empresa por 30, 40 milhões no Brasil, por exemplo, se ele tiver feito isso numa jornada, por exemplo, de 3, 4, 5, até 7 anos, esse cara, ele tem a propensão, esse fundador dessa empresa específica, ele tem propensão nessa jornada dele, contando mais para frente, ganhar mais dinheiro do que o fundador de uma empresa que vira um unicórnio, tá ligado? Por vários motivos. Então, por exemplo, ele vai pegar esse dinheiro, vai aplicar, vai ficar de férias, ele vai continuar trabalhando, vai fazer outra coisa, ou vai ter ele vai ter mais tempo de qualidade, ele vai ter concluído um ciclo, vai ter botado dinheiro suficiente na conta, se a gente pudesse falar assim. Pode ser que, tecnicamente, né, ele não tenha, tipo, na prática, assim, na prática não, mas tecnicamente ele não tenha o mesmo valor de saída de um cara muito grande. Mas na prática não faz diferença, velho. O cara tá com dezenas de milhões de reais na conta, velho. Tipo, não tem nem... Assim, o cara não consegue nem gastar o dinheiro, entendeu? Porque vai rendendo ali o dinheiro todo mês, assim, é um absurdo. Até na poupança, vamos falar assim, chega a ser absurdo, entendeu? E indifere se ele, vamos falar assim, né? Indifere se ele vai ser o dono de um unicórnio ou de um pônei desse tamanho, sacou? Sim. É tão animal... Não conseguiu correr. Sim, concordo. É bem bacana assim, você pensar dessa forma. E eu vejo pouco empreendedor pensando, eu vejo crescendo, mas eu vejo pouco empreendedor pensando dessa forma, saca? Sim. E até é interessante porque com essa possível abertura de mercado brasileira nos próximos anos, aqueles que estiverem bem preparados, cara, com certeza vão ter assim na sua mão excelentes ofertas nesse sentido. Eu imagino, é uma crença minha, tá? Então eu tô falando aqui de maneira empírica, obviamente, mas é uma crença que eu tenho, que eu acho que o mercado se abrindo para tá pisando em terreno seguro, né? Essas empresas de fora vão querer fazer algum tipo de fusão ou vão querer comprar alguma coisa aqui para ajudar nessas operações. Então eu acho que essa abertura vai ser muito positiva vai trazer muita competição, mas também vai ser muito positiva para quem está nesse nível, sabe? Com certeza, eu tava vendo, acho que foi hoje, assim, eu esbarrei com algum artigo falando que no último ano o Google fez mais de 1.200 aquisições de empresas. 1.200. Coisa pra caramba. Isso só para falar nessa parte que você tinha comentado dos acqui-hirings, né? Contratar os cérebros por trás de algum desenvolvimento. Porque pensar na marca Google, eu acho difícil ter alguém que não gostaria de trabalhar no Google, né? Sei lá, percentual mínimo da população mundial. E o outro ponto é que nesse cenário que você falou, interessante, eu fico pensando muito assim, eu vejo duas possibilidades, três, né? Uma é o mercado brasileiro crescer o suficiente para a gente conseguir botar esses players competindo quase pau a pau, assim, não tão pau a pau porque não vai ter tanto caixa para competir com uma gigante chinesa como a Didi, que comprou a 99, ou para concorrer com alguma gigante americana com facilidade de acesso a capital, mais facilidade de acesso a capital do que a gente. Mas eu vejo nesse cenário, ou os brasileiros começando a se posicionar numa capacidade de competição internacional, ou antes disso acontecer, o mercado chinês, principalmente, começar a olhar para a gente com um custo de oportunidade muito mais interessante, né? E acabar adquirindo várias empresas, vamos dizer, como se tivesse várias vid monsters atuando com ferramentas diferentes que dominam um mercado que não vai ser não vai ser um unicórnio naquele momento, mas se vier um capitalista por trás, compra todas e cria uma joint venture, acaba criando um unicórnio. Enfim, são alguns cenários malucos que eu acabo pensando e que eu vejo que dá alguns sinais aí perdido pelo que você me conta, pelo que eu leio, enfim.
Cara, você tem um artigo, não sei se eu vou lembrar depois para te passar o link, mas tem um artigo muito bom, eu até citei ele em alguma das minhas newsletters, depois eu vou achar, que vai mostrar como, por exemplo, o GDPR, se não estou enganado com certa sigla, deu uma arregaçada na Europa em termos de redução de investimento. O pessoal está muito preocupado com essas regras muito rigorosas, que são mais rigorosas do que as que vão entrar em vigor aqui, né, de lei de privacidade e outras coisas. Mas lá prejudicou muito o investimento em startup. Abrindo o mercado aqui, por exemplo, melhorando as regras do jogo, como a gente fala, né? A MP da Liberdade Econômica, ela realmente indo para frente é muito bom. Hoje saiu uma nova também que é muito interessante sobre balanços. Enfim, saindo essas coisas, diminuição de taxação de um monte de coisa, reforma tributária, reforma da Previdência, que não entra no ponto específico, assim, né? Direto, mas é indireto. Essas coisas andando, enfim, não interessa se a gente concorda ou não, o fato é que essas coisas andando, você mexe no mercado, o mercado fica interessado de vir para cá. Então, assim, eu imagino essas coisas todas vingando, né, vigorando, que de fato você vai ter um desvio positivo, ou seja, sai uma grana importante da Europa para cá, e também com, com a manutenção de juros nos Estados Unidos e outras coisas do tipo, você também vai ver muita grana de lá vindo para cá, porque o mercado aqui se abrindo, a gente tem um mercado consumidor que ainda é relativamente pequeno, em comparação com outros mercados, mas é suficientemente grande para alguém chegar aqui e numa parada de 4 por 1, né, que é o valor do dólar nesse momento, fica barato para o cara comprar e lucrativo para caramba para ele tem um retorno muito rápido comprando uma empresa aqui, né, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, essa é a minha cabeça, assim, sendo muito simplista e tentando, assim, tipo, né, deixar o entendimento aí simples para todo mundo. Então, eu acredito que se abra, assim, as portas para que coisas como essas aconteçam, né? A gente já porque a gente não tem outras particularidades, talvez enquanto fundo de investimento, como a própria SoftBank, que na verdade é um fundo saudita que utiliza a SoftBank, que é operada lá pelo Banco Central japonês, se eu não estou enganado, que utiliza eles para fazer essa multidão de investimentos, saca? Então, são coisas assim que a gente vai ver crescendo cada vez mais por aqui, na minha visão, quando você fala de investimento da galera, sei lá, asiática, vamos chamar assim. Sim. E eu tenho plena convicção que melhorando as regras do jogo, como você colocou, é essencial, né? A gente sabe que o Brasil tem potencial, mas as travas, né? Você não tem clareza nas regras, e aí a justiça também não te dá aquela segurança jurídica que você precisa para diversos acordos. Enfim, a esperança aí que eu tenho visto aí é que isso tem todo o potencial de melhorar. Eu estou 100% alinhado com você nesse sentido, e realmente, assim, a minha preocupação fica só mais quando a gente pensa aqui, tem o GDPR, né, que é lá da Europa, com a nossa LGPD. Outro dia eu estava até conversando com um conhecido lá de Porto Alegre, que ele toca um think tank, e ele é um estudioso muito grande sobre a individualidade, né? E aí eu perguntei para ele sobre a questão filosófica em relação aos dados, né? Porque os dados não existem se não existir ser humano. Então ele é uma propriedade minha, ou a partir do momento em que eu coloco ele no mundão que é a internet, ele deixa de ser meu, né? E eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso, né? E minha opinião acabou mudando. E aí nessa maluquice toda sobre dados, sai aquele documentário enviesado do Netflix, do The Great Hack, né? E a gente vê aí que as multas aqui no Brasil, por exemplo, podem chegar a não sei quantos % do faturamento, com um teto de 50 milhões de reais. Cara, isso para as startups vai ser um desafio, né? Cara, sobre esse documentário aí, o documentário do Cambridge Analytica, né, que você está falando. Cara, o que eu fico impressionado com relação às críticas a ele é o seguinte, né? Todo mundo aqui é bobo, né? Ninguém sabia que o Facebook estava roubando o Facebook estava usando os seus dados. A gente sempre fala isso. Pô, pelo amor de Deus. A gente sempre falou que o Facebook está ouvindo o microfone, cara. Sempre falou. E continua usando. Sim. Então, assim, é muito, assim, a gente fica muito distante da prática, né? Da prática, tipo assim, beleza, o cara tá usando, eu vou arrancar fora, vou tirar, eu vou requerir de volta, né? O meu dado, sei lá.
Mas a gente não faz isso, né? A gente é muito passivo. E aí, tipo, a questão política que envolve Cambridge Analytica, que eu acho que é meio tosco, na verdade, é porque os caras não fizeram nada de errado, assim. Eles não infringiram, na minha opinião, nenhuma lei. Nenhuma lei, nenhuma regra, nada, cara. Tipo, sim, você foi o bobão que preencheu por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade. Você apertou que queria passar os dados pros caras, cara. Vai fazer o quê? Aí, tipo, depois vai falar, não, me dá meus dados de volta. Beleza, toma aqui seus dados de volta, não tem problema. Pra quem pedir seus dados de volta, pode pedir. Mas reclamar que os caras acessaram ou tiveram acesso aos dados, na verdade, eles não tiveram acesso aos dados. Você deu seus dados pros caras. Em cima desses dados, os caras trabalharam, tá tudo muito claro, assim. Exatamente. Regras do jogo, claro. É igual reclamar que a publicidade do vizinho funciona, ou do concorrente, né, funciona melhor que a sua, e falar que o cara tá fazendo práticas ilegais porque a performance dele é melhor, porque ele tem cientistas de dados analisando comportamento, qual imagem é melhor, qual texto é melhor, qual a proporção de texto. Aí vai falar que tá errado? Aí é vacilo, assim, saca? É óbvio que, tipo assim, quando a gente vai fazer essa discussão sobre privacidade e sobre quem é o dono dos dados, tudo bem, essa discussão ela é super importante. Eu acho que o recorte especial em cima do Cambridge Analytica é meio bobagem, assim, é dor, assim, de mal perdedor, saca? Os caras, eles fizeram uma eleição, assim, com todo respeito, mas os democratas fizeram uma eleição pobre, uma eleição com pouca estratégia. Eles não fizeram como o Obama fez. O Obama fez um trabalho violento. O Obama sempre foi conhecido. A campanha do Obama sempre foi case de design, sempre foi case de respostas nas mídias sociais, sempre foi case de uso inteligente e estratégico dos dados. Sempre foi, cara, sempre foi. Isso é Smith 2 vezes, com 8 anos governando os Estados Unidos. Eles acharam que não precisariam fazer a mesma coisa melhor com a Hillary. A Hillary, cara, além de não ter feito isso na sua campanha e também de ser mais fraca que o Obama em tantos sentidos, ela também não fez o jogo político de visitar todos os estados. Ela considerou alguns estados que nunca perdemos nesses estados. Já ganhei, não vou visitar, e ela tomou uma virada exatamente nos estados que ela achou que ela ganharia. E foram exatamente esses estados que viraram o jogo pro Trump, sacou? Então, é muito fácil, depois que você perdeu, ficar com um mimimi desgraçado. Não, eu perdi a eleição porque foi roubado, ou porque alguém agiu de maneira desonesta. Foi a Rússia. Cara, para. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. A gente sabe muito bem, nós estudamos juntos esse case da eleição do Trump. O Trump foi violento mesmo com essa questão de marketing, etc. Tal qual o Obama foi nas suas 2 eleições. A Hillary, ela não fez o mesmo dever de casa que o Obama fez, que a campanha Obama fez, e fez muito bem feito, e esse foi o motivo majoritário deles terem perdido. Não foi a Cambridge Analytica que derrubou, não foi isso que aconteceu. Que atrapalhou com um plano malvadão. Isso precisa ficar claro. Os caras fizeram o dever de casa deles, como assim, bons estrategistas, e como a gente sabe, política é assim que funciona. E nós temos que ter essa consciência clara. Então os caras têm que parar de ser mal perdedor. Na minha visão, eles têm que parar de ser mal perdedor, entendeu? Concordo. E você vê que, por exemplo, esses grandes aí, né, Google, Facebook, esses caras estão, Twitter, estão desesperados, o Instagram, né, estão desesperados tentando boicotar o Trump em 2020. E eles não conseguem nem mais esconder, né? Tá cheio de ex-funcionários. Hoje saiu reportagem de um ex-funcionário o software de negócio eleito. Saiu hoje na Fox News, inclusive. Isso é bem sério. Isso mostra como que os caras estão muito revoltados com isso, ou os funcionários, pelo menos. Sim. E como que eles estão influenciando as eleições. Da mesma forma que o Facebook influenciou na legalização do aborto na Irlanda e outras coisas. Não estou julgando o mérito, se é certo ou errado. Eu tenho a minha convicção, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da questão técnica que os caras fizeram, sacou?
Então, aí sim, você pode discutir muita coisa sobre dados e a gente já vai saindo fora aqui do nosso tema central. Mas, enfim. Com relação a essa questão da privacidade, voltando para o tema startups, cara, é um desafio, sim, trabalhar com isso. Mas, de novo, cara, se você faz o seu trabalho direito, vamos falar aqui de marketing de conteúdo, vamos falar aqui de busca orgânica, etc., que o objetivo é você pegar e-mails, você mandar e-mails e você converter o cara em cliente em algum momento. Topo, meio, Isso. A gente sempre fala isso, o bom profissional nunca perde oportunidades no mercado. Isso é raro de acontecer, né? Enfim, na normalidade isso não acontece. Então, quem estiver trabalhando direitinho, se adaptando às regras do jogo, vai encontrar seus caminhos com naturalidade, na minha visão, pelo menos. Vai ter alguns desafios maiores? Vai, claro que vai ter, cara. Tipo, você pega aí essa mudança da Apple, por exemplo, de como ela vai fornecer por meio do seu sistema de login o e-mail ou os dados para as outras empresas, é muito interessante, cara. É um futuro inevitável. Então, a proteção de dados ela tende a aumentar naturalmente e nós temos que lidar com isso. E como que a gente lida com isso? É produzindo conteúdos com mais qualidade, entregando conteúdos mais reais, realistas, melhores, profundos, que realmente tragam diferença para o cara que está lendo aquele conteúdo, para merecer mesmo receber do cara o contato dele, entendeu? E o doido é que se você não mantiver esse nível de qualidade, o cara vai poder dar um opt-out, né, sair fora a hora que ele quiser. E a vida é assim, cara. Tem que ser segue assim, o jogo. Não gostei, tchau. É isso aí. E isso, eu acho que isso vai deixar o mercado mais profissional. É difícil? Concordo. Mas, cara, é até bom, de certa maneira. Foi igual quando teve a discussão do fim dos likes no Instagram, que me perguntaram o que eu achava. Falei, eu não acho nada. Eu acho que quem é bom não vai ligar para se tá recebendo 10 mil likes, 15 mil likes ou 1 milhão de likes. Vai se preocupar com a taxa de engajamento, se está construindo a comunidade, se tem gente ali mandando comentário, que consequentemente acaba virando, no mínimo, um advogado do produto, da marca, enfim, aquela pessoa que defende, mesmo que não vire consumidor, né? Porque nem sempre é uma mídia para você converter, mas é para produzir um conteúdo de influência. Enfim, eu penso da mesma forma que você colocou aí. Eu acho que a gente tá... Às vezes as discussões acabam sendo para correr atrás do próprio rabo de muita gente que tem medo de não conseguir se posicionar efetivamente no mercado da forma como ele vai se desenhar, né? Como você falou, bons profissionais não sofrem com esse tipo de coisa. Com relação a essa questão de likes, a mesma coisa que o Twitter está fazendo agora de esconder replies e tal, eu acho isso aí uma falta de vergonha na cara dos dois, tanto do Instagram quanto do Twitter, saca? Sim. Primeiro que balizar mudanças de software, né? Eu sou um cara de produto, então estou falando enquanto cara de produto. Balizar a mudança de software por causa de mimimi, né? Vai me desculpar, tipo, isso aí é ridículo, a minha opinião, né? Sim. É óbvio que você tinha um problema, mas o problema comportamental das pessoas não se resolveu só tirando a contagem de like, porque a vaidade ela continua existindo, ela só vai migrar para outro lugar. E você vai conseguir pedir isso em outro lugar, cara. Não vai ser na quantidade de like, vai ser na quantidade de comentários, vai ser na quantidade de compartilhamento, sei lá, o número visível ou qualquer coisa, tipo, vai pautar a parada dali pra frente, em alguma instância. Agora, por outro lado, na minha opinião, enquanto consumidor do Instagram, eu vejo isso de maneira temerária, porque eu usava, enquanto usuário, eu usava isso para refletir se a quantidade de seguidores que o cara tem está condizente com a quantidade de likes que ele recebe. Ou seja, eu consigo medir engajamento, por consequência eu consigo saber qual que é a autoridade que aquela pessoa tem, dada pela própria audiência. A questão da justiça nas aparições da timeline e uma série de outras coisas, tem relação com performance de anúncios, tem uma série de complexidades que me preocupam. Sim. Então assim, com relação a essa decisão técnica em si,
me preocupa, essas questões me preocupam. A tomada de decisão, o motivo, como eles falaram, eu acho temerário. E eu acho que eles cometeram, fazendo do jeito que fizeram, eu acho que é um erro. Concordo. Mas independentemente disso, a gente continua no mesmo. No final das contas, a gente volta para o mesmo caminho. Vai continuar sem like. A gente vai ter que trabalhar sem like agora. Exatamente. E como que vai ser? Vai ser desse jeito e a gente tem que ralar em cima para prosseguir. Basicamente é isso. No final do dia... Mesmo que a gente goste da mudança. No final do dia, o que importa é o que importa, que você sabe ali e como que você está usando a mídia para gerar o que você precisa gerar, né? Exatamente. Então, paciência. Matt, cara, estamos chegando ao final aqui, já temos 1 hora praticamente de episódio. Eu gostaria de, deixar aberto aí suas considerações finais, se você quiser fazer qualquer tipo de anúncio, tá recrutando, não tá recrutando, quais são os planos futuros, o que você tá pensando aí pra vida, e deixar aberto para você falar. Cara, primeiro, assim, de novo, agradecer pela oportunidade, pelo tempo. Eu sempre faço esse disclaimer, não sou dono da verdade, vai procurar no Google ou em algum outro buscador que seja, ou vai na biblioteca ler enciclopédia, enfim. Corre atrás, vai ver se o que a gente está falando aqui se reflete, aplica, sei lá, enfim, ouve outras pessoas, até pessoas preferencialmente bem mais experientes que a gente, que sejam bem mais inteligentes, seria ótimo fazer isso, para que você possa ter, né, um reflexo do que guardar daquilo que a gente está falando. Retenha só aquilo que for útil. Esse é tudo dono da verdade, cheio de conhecimento, e não é bem assim. Nós também estamos na jornada aprendendo, e aprendendo muito com erros, batendo cabeça. Aquelas frases de coach que são muito engraçadas, mas que são até verdade, né? Que o pessoal pergunta assim, como que você aprendeu a fazer o certo, né? Você fala assim, você está fazendo as coisas certas, assim, legal, né? Estou fazendo. Aí como que você aprendeu fazer as coisas certas? Fazendo as coisas erradas. Realmente assim que eu aprendi a fazer, né? Então, a gente é meio assim, pode ser que algumas coisas que a gente está falando aqui da nossa vivência, a gente ainda vai perceber que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Então, sempre é importante que sempre a galera tenha essa ressalva importante. Cara, eu não estou contratando ninguém, graças a Deus, nesse momento. A gente está muito tranquilo nesse momento aqui. A gente está concluindo algumas jornadas que em breve o pessoal vai estar aí mais ciente, né? A gente ainda não vai divulgar por agora, mas eu não sei quando que o podcast vai sair ou quando que os vídeos vão sair, então capaz do pessoal já tá... Já ficar sabendo. Boas, né? Boas notícias aí vão estar por aí, o pessoal vai estar sabendo um pouco mais sobre a nossa jornada aqui com a Vida de Monstros e outras coisas do tipo. E o meu caminho, cara, inevitavelmente vai ser continuar empreendendo, seja por um tempo, vamos falar assim, dentro de alguma empresa, seja com a Vida de Monstros, seja dentro de alguma empresa, ou seja fazendo alguma coisa nova. Esse é o meu caminho. E, paralelamente, eu devo voltar com Vida de Startup, eu continuo escrevendo as minhas newsletters, e se tudo der certo, não sei se vai dar, né, porque, enfim, as coisas são muito dinâmicas, eu pretendo escrever um pouco mais, de maneira um pouco mais densa sobre essa questão dos poneycorns, entregar uma espécie de... É meio chato falar isso, porque você tá aqui, tipo assim, eu sei tudo, não é isso não. Mas é uma espécie de playbook básico aí pra galera, Legal. Tipo assim, como fazer o seu, como puxar, então descer isso um pouco de uma forma mais profunda, trazer outros caras também para falar a respeito disso, outros stakeholders, né? Ou seja, trazer investidor anjo, trazer outros caras que investem nesse tipo de business para trazer um respaldo legal para a galera. Eu pretendo fazer isso, eu espero que eu consiga fazer isso esse ano. Vamos ver aí como é que as agendas estarão, se me permitirão fazer isso. Mas é isso, cara, obrigado aí, você sabe, assim, gosto muito do trabalho que você vem fazendo, eu gosto muito dos meninos também, enfim, eu tenho um apreço muito grande, sou suspeito para falar, né, então, enfim, me convidou, eu tô aparecendo porque eu gosto de estar com vocês e é isso. A casa tá sempre aberta. A casa tá sempre aberta. E eu fico lembrando de quando
até para encerrar aqui o episódio de quando a gente se conheceu no Startup Weekend aqui em Vitória em 2014, você ficava sentado no cantinho lá, só codando, mexendo no computador a tarde inteira, tinha pessoal perguntando quem é esse cara? Eu falei, não sei, eu sei que ele é de Minas e tal, aí a gente começou a puxar assunto assim no meio do dia, conversamos um bocado. E aí desde então eu falei, esse cara é gente boa, vamos colar ali. E depois foi, sei lá quantas vezes ainda que você retornou aqui em Vitória. Faço as honras da casa, sempre que você quiser voltar, as portas estão abertas, você sabe disso. A Tegros é uma base para você aqui também, então obrigado pelo conteúdo, sempre muito, muito denso, muito rico, e é isso, cara. Provavelmente esse episódio deve sair no início de setembro, então a gente tem aí um tempinho. Legal. Massa demais. É isso, cara. De novo, muito obrigado pelo convite e eu espero retornar à Vitória em breve. Show. Adoro ir aí. Massa, que bom. Manda um abraço aí pro Semi, pra sua esposa e é isso aí. Valeu, Matt. Deixa eu deixar um abraço pra minha esposa aqui, que ela falou assim pra mim, manda um abraço pra mim, tipo, zoando, né? Então eu vou mandar de propósito um abraço pra ela, pra obrigar ela a ouvir até o final. Não vou falar em que momento que eu mandei um abraço, ela vai ouvir até o final, só pra saber que eu mandei um abraço pra ela. Muito bom, hack de ouvido de podcast. É nóis. É nóis, valeu, Matt. Um abraço. Obrigado, velho. Tchau, tchau. Falou.